Senhor. Traga a presença. Senhor, nós queremos mais, Senhor. E bebermos, tenho sede. Não quero mais estar. Oh, oh, oh. Teu fogo, Senhor, está caindo. Ativa, Senhor. Ora maracandala manaxerebere. Tu és, Senhor. Oh! Oh! Há fogo de Deus aqui. Há fogo de Deus. Há fogo de Deus. Oh! A minha alma. Era macarama sorebe candalama. Ole macandalama cheio. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Oh, só a tua presença. Só a tua presença. Oh, faça fluir. Toca-os, Pai, toca-os. Senhor me reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Jerebarama candalama xerebe candalama nase. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais. Ai candalama raxadala. Ola baracandala manama xere baracandala manama xere berianda. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Oh! Igreja, aviva-nos, Senhor. Precisamos desse fogo. Oh, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Espírito Santo. Dá um aplauso para Jesus. Dá um abraço nesse irmão e deseja que o fogo de Deus arda mais em você. Aleluia. Se assente, meu irmão. Amém? Não
dia de frio e chuva, mas um dia de fogo de Deus. Dia de fogo de Deus. Dá um glória a Deus mais animado, hein, meu irmão? A Bíblia diz assim: abre a tua boca e eu encherei. Quem quer mais do Senhor? Não, mas sem frio. Mãos levantadas com fogo. Quem quer mais fogo de Deus? Hoje Deus vai nos tocar mais da sua presença. Vamos orar por ativação na sua vida daqui a pouco. Amados, estamos em duas frentes para servir ao Senhor com as nossas ofertas e dádivas. Cremos que mais alguns dias, nosso projeto elétrico demorado, porque é muito delicado para instalação desse painel. O painel já está conosco, mas toda a parte elétrica é muito delicada, tem que se pensar bem, devido que a gente já tem muita coisa. Mas os finalmente, essa semana a gente já instalou as tomadas especiais para receber a parte de luzes e do painel de LED. Queremos que mais uns dias aí, essa semana está chegando os cabos, são todos cabos especiais, estão vindo de São Paulo. E são fases que nós estamos vencendo. E também estamos recolhendo as nossas ofertas para enviar a nossa igreja lá em Pelotas. Vocês viram que Pelotas agora está também debaixo já de água, né? Conversava com o Nilo, chovendo bastante lá no Rio Grande, embora a chuva foi mais aqui, mas lá continua chovendo. E nós estamos juntando todas as ofertas, inclusive a de hoje, para a gente poder fazer um pacote maior. E nós estamos, nosso coração orando, porque uma oferta só não vai ser suficiente. Nós estamos com um propósito de estudar uma oferta mensal da igreja, porque o terceiro domingo, irmãos, é oferta missionária. E todos os domingos, os próximos meses, nós vamos continuar com o pastor De Ângeles lá de Pelotas. Ainda não falei com ele, mas esse é o propósito do nosso coração. A partir do momento que a gente encerrar essa etapa, mesmo que a gente já está mexendo por fora com algumas situações, nós não podemos focar só numa coisa, irmãos. Essa é uma das horas mais difíceis. E algo que eu tenho falado, irmãos, né? Roupa não é mais suficiente lá, estão precisando de cobertores, água, mas eles estão precisando de recursos para fazer coisas que não se pode chegar lá, e uma forma também de estimular o próprio comércio de lá, que está arrasado. Muita gente vai ficar desempregada, né? Então nós vamos fazer uma ação, irmãos, nos próximos meses. Já estou avisando a igreja que nesses domingos, terceiro domingo, nós vamos separar essa oferta. Além de que a oferta, ela já vai para o CND, para o Conselho Estadual, ela não fica na igreja, mas o mesmo valor e com algo que a gente quer estabelecer para sermos contínuos, pelo menos até o final do ano, porque, irmãos, a recuperação das igrejas, a recuperação de muitas pessoas lá, vai demorar e vai demorar um pouco. Então, é uma forma da gente interagir. A água está chegando. Quem puder continuar em qualquer lugar, né, cobertores, mas nós vamos fazer essa ação concentrada, para poder ajudar as nossas igrejas e o povo, não é só as igrejas, o povo vai ser canalizado, né, de forma pontual lá a distribuição que eles vão estar fazendo. Então eu quero te convidar hoje nesse terceiro domingo, irmãos, a fazer essa oferta missionária. Há uma frase que diz, né, que missões nós fazemos de 3 maneiras: indo, orando e contribuindo, né? Alguns irmãos, às vezes de outras localidades, missionários, estão indo até lá, têm disponibilidade para ir, né?
Outros, nesse momento, só podem orar, mas há muitos que podem contribuir. Então, nós podemos continuar fazendo a nossa obra missionária num momento tão delicado para aqueles irmãos do Rio Grande do Sul. Já oramos, continuamos orando, e eu tenho certeza que esse estado, Deus vai dar graça para que aquele povo de Deus se levante em nome do Senhor. Amém? Então, você que está contribuindo com a sua oferta para o nosso projeto de reforma, continue fazendo. Nós estamos gradualmente avançando, mas também nós não podemos pensar só num projeto de reforma num momento como esse. Nós vamos tirar parte do que temos e vamos enviar. Eu sei que Deus vai se agradar disso. Nem que a gente tenha que segurar um pouco, mas isso é mais importante, nesse momento é mais importante, né? Nem que a gente segure um pouco, só vamos terminar essa fase da instalação do painel, porque é algo que não pode ficar muito tempo parado, tá bom? Quero te convidar a ficar em pé. Você tem o QR Code, você tem os envelopes aí. Se você já o fez, eu te agradeço. Você que vai dizimar, você que trouxe o seu dízimo hoje, e você que vai fazer essa oferta missionária, é a oferta que agrada o coração de Deus. Aleluia. Senhor, nós consagramos agora os dízimos e ofertas, e estamos nesse propósito, Senhor, de enviar essa oferta missionária para o Rio Grande do Sul, Senhor. Nós queremos continuamente, Senhor, durante os próximos meses, abençoar aqueles nossos irmãos. Talvez não seja muito, Senhor, mas vai fazer diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um filho de Deus, de alguém, Senhor, que está precisando. Que essa oferta possa chegar lá. Nós aproveitamos e oramos, meu Pai, para que esse estado se levante na Tua força. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Que, Senhor, que os céus se fendam do ponto de vista, Senhor, da natureza, mas que os céus se abram sobre aquele lugar para derramar do Teu Espírito Santo naquela região. Pai, nós consagramos agora os dízimos e ofertas para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Você que tem a sua oferta, irmãos, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, vamos ofertar a casa de Deus, vamos semear, vamos derramar a nossa oferta diante do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, nós queremos ministrar sobre vocês e orar, que é algo que Deus tem colocado no meu coração. Hoje, daqui a pouco, nós vamos fazer um corredor de fogo aqui para tocar em você e te abençoar. Mas eu quero compartilhar o Pentecoste, irmãos. Começa hoje e vai essa celebração da festa de Pentecoste. Começa hoje e se estende até domingo que vem. Em vários lugares as pessoas estão plugadas sobre isso. Nós vamos ler 2 textos bíblicos para fundamentar o que vamos ler. Atos capítulo 1, primeiramente, versículo 8. Palavras de Jesus aos seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus está dando esta palavra aos discípulos como uma ordem. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Agora vamos ler Atos capítulo 8, do versículo 1.
Vamos ler aqui do versículo 14, para a gente ganhar tempo na leitura. Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Digam glória a Deus. Eu quero que você se atenha comigo, irmãos, para o primeiro versículo que a gente leu, para entender sobre a questão do Pentecoste de forma diferente. Observem só, coloca para mim Atos 1:8 e depois nós vamos para Atos 8:14 em diante. Essa é a promessa. Jesus deu uma promessa: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Depois da promessa, Jesus deu uma direção para eles. Depois da promessa, a promessa é a primeira parte do texto bíblico. Depois nós temos a direção. Eles deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora observe o capítulo 8, vamos ao capítulo 8, tá? Vamos ao capítulo, para a gente entender isto. Versículo 14, 8:14. Os apóstolos em Jerusalém, diga em Jerusalém. Então, compreenda que esse capítulo 8, o contexto dele, o versículo 1, vai dizer para nós que houve uma grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. E quando nós olhamos Atos 1:8, nós entendemos que o Senhor deu a promessa e o Senhor deu uma direção, que quando eles recebessem esse poder sobre a vida deles, eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas preste atenção nisso. Quando eles receberam o Pentecostes, capítulo 2 de Atos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo que está lá registrado, eles estavam 120 no cenáculo, e como línguas de fogo, eles foram batizados no fogo de Deus. Mas observe, esse Pentecoste estava retido em Jerusalém. Não estava saindo para fora dos muros de Jerusalém. Então veja só, eles receberam esse Pentecoste, que era a promessa. Diga, a promessa se cumpriu. Diga, a direção não se cumpriu. Diga, a promessa se cumpriu. Mas a direção não se cumpriu. Então aqueles estão desfrutando, a igreja em Jerusalém está desfrutando do Pentecoste poderoso. Aleluia! Mas os muros estão fechados. Estamos aqui desfrutando. A igreja em Jerusalém está no fogo de Deus. A igreja em Jerusalém está pegando fogo. Mas e a Judéia? E a Samaria?
E os confins da terra. Diga comigo, Pentecostes não é só para Jerusalém. Diga, Pentecostes não é só para Jerusalém. Diga, Pentecostes é para a Judeia, é para a Samaria e até os confins da terra. Quem está começando a entender isso? Então entenda uma coisa, irmãos. Deus começa a apertar a igreja em Jerusalém. Então deixa eu te falar alguma coisa. Às vezes, queridos, Deus, Ele permite algumas coisas na nossa vida para nos apertar, para sair de uma zona de conforto, para nos lançar numa missão que Ele tem para nós. A igreja em Jerusalém estava experimentando a promessa de Jesus, vivendo o avivamento prometido. Mas esse avivamento, ele não deveria ser localizado, ele tinha que ser um avivamento espalhado. Deixa eu te falar uma coisa, você e eu somos chamados para ser canal de avivamento. Aquilo que Deus acender na minha vida e acender na tua vida não é para ficar em si mesmo, é algo para ir além das fronteiras da tua casa, dessa igreja, do teu trabalho. Deus não acende o fogo em nós para ficar retido em um só ambiente. O projeto de Deus é que esse fogo se espalhe. E a perseguição vem. Observe uma coisa, irmãos. Observe uma coisa. Eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que aparece a palavra Jerusalém na Bíblia, você pode entender como um lugar, ouça isso, onde Deus escolheu habitar e estar. Eu não tenho tempo para aprofundar isso, mas eu quero que você entenda isso. Quando Davi conquistou Jerusalém, dos jebuseus, ele chamou a cidade de Davi. Ele tinha o desejo de levantar ali uma casa para Deus, porque ele entendia que Deus tinha um propósito com aquele lugar. Agora, eu quero que você entenda o outro lado. Samaria, irmãos, é conhecido como lugar aonde, segundo a Bíblia, Jeroboão fez o povo de Deus pecar. Samaria é uma região que ficou miscigenada depois da invasão, aonde havia muita idolatria, aonde se cultuaram os deuses mais pagãos, aonde a maioria dos reis foram pagãos. Então preste atenção, Samaria tem um histórico de trevas, tem um histórico de ambiente dominado pelas trevas. Preste atenção nisso. Há dois momentos em que o Novo Testamento relata sobre Jesus em relação a Samaria, de forma mais pontual. Quando ele está com aquela mulher no poço, e quando ele quer atravessar o território de Samaria, e os samaritanos não deixam.
João chega para ele e diz: Senhor, tu queres que a gente peça fogo do céu, destrua esses camaradas? Mas Jesus já estava olhando lá na frente, que tipo de fogo ia cair em Samaria. Jesus já está vendo lá na frente, irmão, aquele de mais trevas que nós possamos observar. Eu já estou olhando para o Rio Grande do Sul, com o fogo de Deus que vai restaurar esse estado, com algo que nós olhamos hoje e enxergamos tantas trevas ali. Mas eu creio que o nosso Deus já está olhando que algo vai acontecer de poderoso naquela terra. Por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? Ouça isso, irmãos. João, jovem, quer um fogo de destruição. Mas agora, depois de batizado no Espírito Santo, ele vai descer de Jerusalém até a região de Samaria, para ser instrumento do fogo do avivamento. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, para você entender isso. Você sabe aquele momento na nossa vida que algo está acontecendo e nós estamos tão aborrecidos que nós queremos que a justiça de Deus venha. Existem momentos que nós olhamos e diz: Senhor, faz a tua justiça. Mas eu quero te falar o seguinte, querido. Existem momentos em que o fogo de Deus nos toca. E em vez de nós querermos justiça, nós vamos ser boca de profetizar a redenção de Deus. Agora observe isso. Diante da perseguição, Filipe desce até essa região. E ele, como evangelista, pessoas são curadas, pessoas são libertas, o mundo das trevas começa a ser abalado, o mundo espiritual de Samaria começa a ser abalado por um avivamento de curas, de milagres extraordinário, de forma tão forte que até aqueles que se julgam do mundo espiritual começam a aderir àquele movimento. Mas chega a notícia em Jerusalém, os samaritanos se abriram à palavra, mas eles entendem que Samaria precisa receber Pentecoste de Deus. Diga assim comigo: eles descem de Jerusalém. Diga: eles descem de Jerusalém para levar fogo de Deus para Samaria. Diga: Pentecostes não é só para Jerusalém. Diga: Pentecostes é para a Judeia, é para Samaria e até os confins da terra. Porque nós precisamos ter essa compreensão, amados. Porque Deus não está limitado para derramar do seu Espírito. Às vezes nós olhamos e dizemos: essa pessoa, como que ela vai receber? Deixa eu te falar, apenas ore, apenas fale. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua célula. Eu quero profetizar que o Espírito de Deus vai se mover abundantemente nesse ambiente que você diz é muito inóspito, mas Deus vai agir.
Comece a profetizar. Minha família vai ser cheia do Espírito Santo. Meu amigo vai ser cheio do Espírito Santo. Essa célula, Deus vai derramar do seu poder. Deus vai avivar essa pessoa. Deus vai pegar mesmo ela. Aleluia. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a pensar em mim mesmo. Eu desço toda semana e volto. Eu desço, cada vez que eu desço para Guaratuba, eu estou sempre com esse sentimento. Senhor, nós temos resistências. É um ambiente muito resistente. Mas sabe, amados, cada vez que às vezes está batendo um desânimo, Deus nos dá uma surpresa. Deus nos surpreende com algo. Sabe o que eu estou crendo? Eu estou crendo que como a igreja apostólica, ela deve levar o avivamento nos lugares mais sombrios. É para isso que nós fomos chamados, não só para estarmos no ambiente e recebermos da nossa Jerusalém. Para cada um é diferente, irmãos. Claro que é. Mas eu quero te falar, você que está no seu ministério, você que está em qualquer ambiente, você tem que declarar: o Pentecoste de Deus vai se derramar sobre esse lugar. O Pentecoste de Deus vai se derramar. Não há barreiras para o Espírito Santo operar. Quantos podem crer que o Senhor se derramará sobre a sua família, sobre o seu ambiente, e você verá a manifestação da glória de Deus nesse ambiente? Eles descem de Jerusalém. Agora imagine João. Desejou mandar fogo de Deus para destruí-los. E agora, ele está botando a mão na cabeça de samaritano. Pá, pá, pá. E aqueles homens, e aquelas mulheres. E ele começa a ver eles cheio do fogo de Deus. O mesmo fogo de Deus que se derramou sobre a vida deles, era o mesmo Pentecoste que estava se derramando em Samaria. Agora eles estavam vendo a direção de Jesus se cumprir. E se você vê a continuidade de Atos dos Apóstolos, você vai ver que esse Pentecoste, irmãos, ele não ficou retido aqui em Samaria. Se você pegar Atos capítulo 10, você vai ver o Espírito Santo se derramando na casa de Cornélio. Pedro não pôde nem terminar a pregação. E veja uma coisa diferente. No cenáculo, ninguém pôs a mão sobre ninguém. O Espírito Santo veio. Em Samaria, eles botaram as mãos. Na casa de Cornélio, Pedro estava pregando. E sabe por quê? O Espírito Santo, irmãos, não tem uma única maneira de trabalhar. Aleluia. O que você está enxergando? Como está a sua vida? Estamos na semana do Pentecoste, irmãos, para que recebemos este poder, para sermos instrumentos em que outros experimentem. Irmãos, observem isso. Não há vida cristã viva sem o Espírito Santo. Não há vida na Bíblia sem o Espírito Santo. Não há vida na oração. Eles foram curados em Samaria. Eles foram libertos de demônios. Mas os apóstolos entenderam.
eles ainda não receberam o Espírito Santo. Meu querido papai, minha querida mamãe, não fique satisfeito até o seu filho ser batizado no Espírito Santo. Não fique satisfeito até o seu cônjuge receber desse fogo. Até os seus discípulos. Até a sua célula ser cheia do Espírito Santo. Até o ministério, até as crianças. Uma das coisas mais preciosas é nós vermos crianças cheias do Espírito Santo. Ai, irmãos, eu sinto a presença de Deus forte aqui. A gente começa a falar. Pentecoste, irmãos, é uma fome de receber desse fogo. Irmãos, ouçam isso. Eu tenho sempre dito aqui, eu não sou um pregador fatalista. Eu gosto de pregar a esperança. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. A igreja que vai permanecer diante de todas as pressões que virão nessa terra, será uma igreja cheia do Espírito Santo. É esse enchimento que nos dará força. A igreja primitiva entendia isso. Não era suficiente a cura, não era suficiente a libertação, não era suficiente apenas ter o conhecimento das doutrinas. Eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. E é isso que nós desejamos. E é isso que você e eu devemos desejar. Assim como eles tocaram naquelas pessoas, nós queremos hoje, irmãos, orar por você. Não é uma questão apenas de darmos o que temos, não, é crermos naquilo que a Bíblia ensina, a imposição de mãos. Evidentemente, amados, que nós não podemos orar por você, por nada que você não deseje. Se você não desejar ser cheio do Espírito Santo, você não será cheio do Espírito Santo. Mas se você desejar, nada poderá impedir de você receber esse toque de Deus. E hoje, nesta manhã, como Samaria recebeu o Pentecoste, eu creio que aqui no Boqueirão tem um Pentecoste para acontecer. Irmãos, uma família cheia do Pentecoste é diferente. Um casal cheio do Pentecoste. Eu noto assim comigo. Quando eu estou mais cheio, eu estou mais tratado. Quando eu estou mais vazio, a dureza do coração começa a refletir. É uma coisa incrível, irmãos. Até quando você vem para a casa de Deus, quando algo está aquecendo dentro de você, não é uma obrigação, é uma fome de vir adorá-lo. Aleluia. Quantos querem um toque da presença nesta manhã na sua vida? Eu quero que você fique de pé. Eu vou pedir os pastores, os ministradores que estão aqui conosco. Nós vamos formar um corredor hoje aqui. Mas antes, eu quero que você, meu amado, levante suas mãos. Podem vir os pastores amados, os ministradores que estão aqui.